Meus irmãos, o Senhor é bom, amém? É bom estarmos aqui. Os que trouxeram a Bíblia, abra comigo, no livro de Mateus, capítulo 7. Quero me ater nessa manhã em 2 versículos. Geralmente, quando eu prego, eu trabalho num texto inteiro. Mas eu quero me ater nessa manhã em 2 versículos, que acredito, muito embora estarei lendo 2 versículos, mas os versículos estão dentro do texto, ok? Todas as vezes que a gente lê a Bíblia, a gente tem que ler o texto e o contexto. O texto é o que você escolhe, o contexto que vem antes e depois, para que você não arrume um pretexto. Eu quero estudar com você nessa manhã a respeito da escolha. Nós temos diante de Deus, diante de nós, uma escolha, e é justamente isso que eu quero tratar nessa manhã. Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Jesus está ensinando, e ele diz o seguinte, a Bíblia diz que Jesus ensinava, pregava e curava. Se a gente fizer essas 3 coisas básicas, está muito bom. Entrem pela porta estreita, minha versão é a NVI, pois larga é a porta e amplo, na atualizada, ela diz que espaçoso, aqui é amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vou repetir, eu vou fazer essa leitura porque essa leitura ela precisa ser feita com bastante atenção, porque há preciosidades enormes em apenas 2 versos. Ele está dando uma dica, dizendo assim, entre pela porta estreita. E ele coloca uma outra porta, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E ele diz o seguinte, são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Aí ele diz, se por um lado, a porta que é larga, que é espaçosa, muitos entram por ela, por essa porta, poucos a encontram. É isso que eu quero estudar com você nessa manhã. Vamos orar, Pai? Nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, estudarmos a Tua Palavra. A sua palavra diz que o sábio ouve a instrução e fica mais sábio ainda. Que nessa manhã nós possamos estar com o nosso coração aberto, com nossos ouvidos aguçados, para receber a tua palavra e saber aquilo que tu queres de nós. Fala conosco, nós te pedimos. Fala, ó Deus, nessa manhã a cada um de nós. A tua palavra é a palavra que permanece para sempre. Por isso fala conosco, te pedimos isso a Deus em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Segundo alguns teólogos, os capítulos 5, 6 e 7, está aqui a constituição do reino de Deus. Capítulo 5, 6 e 7. Isso significa que está aqui a Carta Magna. Nós, no Brasil, nós temos a Constituição do nosso país e que ela só pode ser alterada por uma emenda. Mas olha o que eu vou dizer, essa Constituição aqui, ela não pode ser alterada. Essa Constituição aqui, ela não pode ser mexida. Essa Constituição, ela precisa ser aplicada. Ora, na Constituição está a vontade do legislador.
Quando você lê a Constituição do Brasil, talvez você não leia, mas ali está a vontade do legislador. Nessa Constituição, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia que nós usamos, Mateus 5, 6, 7, está a vontade de Deus, independente de alguns aceitarem ou não, independente de alguns concordarem ou não, de alguns dizerem assim, não podia ser assim, poderia ser de outro jeito. Não pode não, não pode não. Nós precisamos nos enquadrar, nós precisamos entrar dentro daquilo que Deus estabeleceu. Esse é o critério de Deus, e que nós precisamos entrar nesses critérios estabelecidos pelo Senhor. Jesus está falando aqui de duas portas. Jesus está colocando, imagine você saindo daqui, quando você sai daqui, logicamente você encontra portas na sua caminhada. Portas são coisas que fazem parte da nossa vida. E nós precisamos entender que Jesus apresenta aqui duas portas, não apenas uma porta. Jesus está colocando à disposição da humanidade, das pessoas, duas portas. E a escolha. É interessante que o número 2 aqui, ele aparece, porque são duas portas. Jesus falara a respeito de duas casas, uma construída na rocha, a outra construída na areia. Uma venceu os ventos, os temporais. Segundo alguns estudiosos, as casas eram iguais, tinham as mesmas janelas, as mesmas portas. A única diferença de uma casa para outra é que uma foi construída na rocha, e uma grande diferença. E a construção na rocha ninguém vê. O que nós vemos é o que a gente consegue perceber com os nossos olhos. Por exemplo, você não sabe como foi construída esta igreja, quanto tem perfuração, você não sabe quanto saco de cimento se gastou, mas certamente, para essa igreja ser levantada, ela precisou estar bem montada e estruturada. O número 2, na numerologia bíblica, que também tem, muito embora a gente não fale isso, quando fala em numerologia, a gente pensa logo, meu Deus do céu, isso não é coisa de crente. É sim, tem numerologia na Bíblia. Quer ver um exemplo? O número que a gente sempre lembra é o número 3. Quando fala do número 3, você lembra de quem? Pai, Filho, Espírito Santo. Você lembra da Trindade. Quando se fala do 7, e a gente não vai nem avançar, porque o 3 tem muita coisa ainda, fala muito a Bíblia sobre isso. O 7 fala de quê? Quando se fala assim, número 7, fala de quê? Perfeição. Interessante que a placa do meu carro é 77776. Eu falei, tudo perfeito, o final é errado. Quando se fala do número 7, se fala de perfeição. Quando se fala de 12, o que você lembra? As 12 tribos de Israel. O que você lembra mais? Os 12 apóstolos ou discípulos. Então, há uma numerologia bíblica aqui. Mas o número 2 fala de quê? Cada número na Bíblia tem o seu significado, tem o seu valor, e a gente não vai falar sobre isso. Nós não vamos trabalhar nessa manhã sobre isso. Mas o número 2 fala muitas vezes de divisão, de separação, fala de contraste, fala de auxílio e fala de dependência. Então esse texto nos faz confrontar com duas portas. Todos nós, independente de cor, raça, todos nós vamos nos confrontar com duas portas. E vamos precisar escolher uma dessas portas. Toda a humanidade tem o direito de escolher uma das portas. Mas interessante que o que entra pela porta também entra pelo caminho.
E os que não entram precisam entrar e seguir o caminho. Ora, a porta, Jesus disse em João 10, 9, eu sou a porta. Jesus estava indicando que ele é o quê? A porta que conduz à vida. Ele não disse que outro seria, ele disse eu sou a porta. Mas Jesus também, não no mesmo versículo, mas no mesmo livro, em João 14, 7, ele diz, eu sou o caminho. E esse texto nos leva a perceber que em Mateus, Jesus está ensinando que ele há um caminho e que também há uma porta. E nós precisamos então perceber isso. Note o seguinte, a porta já está aberta e o caminho já está pronto. A decisão de entrar por essa porta é nossa. Você pode decidir ou não, e nós temos um enorme poder de decisão. Por exemplo, você poderia ter decidido não vir hoje de manhã. Você poderia ter dito, eu não vou na igreja hoje de manhã, é um poder de decisão. Você poderia ter decidido vou de carro ou vou de ônibus, enfim, decisão faz parte da nossa vida. Nós estamos sempre diante de decisões. Agora, Jesus coloca uma oportunidade, e nós temos diante de Deus, ganhar ou perder, viver eternamente ou morrer eternamente. O Sermão do Monte, então, é endereçado à igreja. Muito embora a gente olhe para esse texto, eu vou além daqui a pouco, muito embora a gente olhe para esse texto, e pense que o texto só fala a respeito daqueles que não são de Deus e que não conhecem, esse Sermão do Monte é endereçado à igreja. Esse Sermão do Monte está endereçado para mim e para você. E eu quero começar pela porta que nós não devemos entrar. E observe que a porta que é larga, ela tem o seu caminho largo. A porta que é estreita, o seu caminho não se alarga. O seu caminho continua estreito. Aqui que eu quero chegar. Porque muitas vezes nós entramos pela porta estreita e nós achamos que o Evangelho é um largo caminho. Não é um largo caminho. O Evangelho não é um caminho largo. Como se você entrasse, por exemplo, aonde eu moro, existe o pessoal fez um beco para passar de uma rua para outra, para não precisar dar a volta. Então, por exemplo, é mais ou menos isso aqui, aí eu ando pelo beco, eu venho de lá, o outro vem de cá, e andando pelo beco, quando chega lá, no final, o caminho se alarga. O reino de Deus não é assim. A porta é estreita e apertado o caminho. E eu quero então começar pela porta que nós não devemos entrar. E depois a gente vai falar pelo caminho que nós não devemos manter. Porque há muita gente que entra pela porta estreita, mas alarga o caminho. Por isso que este texto está endereçado a nós. Porque nós começamos muito bem, aceitamos ao Senhor, entramos pela porta, mas a gente começa a dar um jeitinho, achando que o caminho a gente pode alargar. Característica do primeiro caminho. O caminho é espaçoso, a porta é larga. E o caminho é espaçoso. Espaçoso fala de facilidade. Há muita facilidade nesse mundo. Quem entra por esse caminho, por essa porta, tem muita facilidade. É um caminho sem temor. É o caminho daquelas pessoas que não encontram Cristo, que não querem Cristo, que decidiram não terem Cristo, que optaram por viver as suas vidas normalmente, como se não houvesse amanhã, como se o amanhã não chegasse, como se um dia não passasse dessa terra. As pessoas escolhem. E aí eu quero destacar 4 coisas
que tem nessa porta larga e no caminho espaçoso. E aí está o nosso grande perigo. Porque, preste atenção, muito embora tenhamos optado pela porta que é estreita, e aí, maravilha, a gente agarra isso e abraça isso como a nossa salvação, nós podemos estar fazendo do caminho aquilo que ele não é. Nós podemos estar alargando o caminho, quando na verdade esse caminho não é largo, o caminho é estreito, o caminho é apertado. E há um grande perigo de nós entrarmos por uma porta estreita e alargarmos o caminho. Ou seja, eu posso fazer parte da igreja, eu posso servir a Deus, mas eu posso abrir um leque de opções. Não pode não. Não pode não. E é aí que nós temos que ter o cuidado. Primeiro, a primeira coisa que nós precisamos entender a respeito dessa porta e desse caminho, que é larga, que é espaçoso, a primeira coisa é que esse caminho, muito embora entramos pela porta, a gente pode ter o perigo de alargar o caminho. E quando nós alargamos o caminho, nós sofremos. Como é que eu alargo o caminho? Quando eu começo a fazer que a minha vida venha optar por obras da carne. E aí eu preciso levar você ao texto, porque há uma preciosidade enorme nesse texto e que nós precisamos entender. Então abra a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 19. Amém? Achamos? Achamos, irmãos? Então vamos lá, Gálatas, capítulo de número 5, capítulo 5, versículo de número 19. Diz assim, as obras da carne são manifestas. Preste atenção onde eu vou chegar. Você entrou pela porta que é o quê? Estreita, amém? Todo mundo aqui entrou pela porta estreita? Preste atenção. O problema não está em entrar pela porta estreita. O problema é que caminho nós estamos trilhando nessa porta que é estreita, cujo caminho também é apertado. Diz aqui, ora, as obras da carne são manifestas. E aí diz aí, na NVI, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E ele diz assim, e eu vos advirto, como antes já vos adverti, que aqueles que praticam essas coisas, o que diz aí na sua Bíblia? Não herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Aqui que está o problema. Porque a gente entra na porta e a gente começa então por nossa conta e risco a largar o caminho. Não, eu posso servir a Deus, mas eu posso alargar o caminho. Não pode não. Você tem que manter o quê? O caminho que Deus estabeleceu. Você tem que se manter nos critérios estabelecidos por Deus. Você tem que se manter naquilo que Deus fez para a sua igreja. A segunda coisa, a respeito dessa porta e desse caminho, é a respeito da idolatria. Sabe, irmãos, Mateus no capítulo de número 4, no verso 10, diz que há muita gente
que adoram, e Jesus está confrontando com Satanás, é a tentação. E Jesus chega para Satanás e diz assim no capítulo 4, verso 10: só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Nós precisamos entender que nós precisamos fugir da idolatria. A idolatria não faz parte do caminho de Deus. A idolatria não está na relação de coisas que fazem parte do caminho do Senhor. Então nós precisamos rechaçá-la, nós precisamos tirá-la, nós precisamos colocar de lado. Uma terceira coisa que nós precisamos tirar, que muitas vezes nós entramos pela porta, mas fazemos do caminho aquilo que ele não é, trazemos para o nosso caminho aquilo que não devemos, é o amor ao dinheiro. Você pode ter dinheiro, você pode trabalhar e obter o dinheiro, você só não pode amar o dinheiro. O dinheiro não pode ser o seu senhor, o dinheiro não pode ser o seu dono, o dinheiro não pode regular você. E quantas vezes nós entramos por essa porta e quando se fala em dinheiro, a gente, ao invés de manter o caminho apertado, a gente alarga. Fala de qualquer coisa, pastor, menos de dinheiro. Quarta coisa a respeito desse caminho. Esse caminho que é espaçoso, esta porta que é larga, é o ânimo dobre. Tiago, no capítulo de número 1, versos 7 e 8, fala que nós não devemos ter um ânimo dobre. Disso significa que nós precisamos ser a mesma pessoa. Ou seja, o que é um ânimo dobre? É uma pessoa que age com espiritualidade e ao mesmo tempo com carnalidade. Uma hora eu sou espiritual e outra hora eu sou carnal. Uma hora eu estou na mesa do Senhor, outra hora estou fora da mesa do Senhor. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz assim: não podeis. Eu não sei se você já disse para o seu filho pequeno, até maior, quando alguma coisa ele quer fazer, você diz não pode. Eu acho que todos nós já fizemos isso com nossos filhos. Ele vai colocar a mão lá na tomada, e aí você diz não pode. Ele vai colocar a mão na estante para pegar alguma coisa, e você diz assim, não pode. Quando você diz não pode, ele tem duas opções: ou ele desobedece a você e panha, ou ele não panha aquilo que você falou. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Paulo está ensinando que nós não podemos estar, muito embora entramos pela porta, mas estamos alterando o caminho. Estamos fazendo do caminho aquilo que ele não é. Estamos colocando no caminho ingredientes que não fazem parte do caminho. A segunda porta é uma porta diferenciada. Essa porta é apertada, é estreita. A porta é estreita e o caminho é apertado. Agora, preste atenção, a porta não começa estreita e o caminho se alarga, não. A porta é estreita e o caminho é apertado. Ou seja, só pode passar uma pessoa de cada vez. Todos nós já fomos, aqui no Brasil nós temos aquela porta giratória nos bancos. Aí você vai tentar, na hora de ir ao banco, ir com a sua esposa. Aí você vai dar a mão a ela e vai dizer, vamos, você não vai passar. Mas ela é casada comigo, é o meu sangue, está junto comigo. Não. Só passa naquela porta uma pessoa por vez.
Por quê? Porque aquela porta é a porta que conduz você para que você possa entrar dentro do banco. Você, para passar, você não passa com outra pessoa. Só você passa. E quando fala disso, a gente precisa olhar para a nossa vida. Porque Jesus começa a dar a dica da porta boa. Ele diz assim, a gente leu, entrai pela porta. Jesus estabelece uma porta. Ele orienta a porta que nós devemos entrar. E essa porta, ela precisa dar continuidade, o caminho precisa dar continuidade à porta. E essa escolha depende apenas de nós. Você certamente hoje já entrou na porta. Mas você está no caminho apertado. Você está neste caminho que Deus estabeleceu. Em Deuteronômio, no capítulo 30, no versículo 19, o Senhor está ensinando ao seu povo, dizendo assim: te propus vida e morte, bênção e maldição. Ou seja, Deus estava dizendo, há duas portas. Há uma porta de bênção e uma porta de maldição. E aí ele dá a dica: escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Então, escolher depende de mim e de você. Porque nessa porta só passa um de cada vez. Ah, mas o senhor pastor vai passar com a Rose? Não vou, não. Vai passar com o Marcos Vinícius, com o Mateus? Também não. Só passa um. Só passa uma pessoa. Não passa mais de uma pessoa. Só passa eu. Outro dia eu fiquei imaginando, não sei se você já pensou nisso. Você já tremeu assim diante de uma autoridade? Não sei se você já foi assim, uma autoridade sempre chama a nossa atenção. A gente fica assim, a gente não percebe que aquela pessoa é igual a gente, mas o título que ela tem nos amedronta. Fulano aqui é o juiz, fulano aqui é... Isso já mexe com você. Eu fiquei outro dia imaginando, meu Deus, Senhor, você já imaginou o dia que você bater de frente com Deus? Só você e Deus. Só você e Deus. Outro dia eu fiquei imaginando isso, porque isso vai acontecer. Você vai bater de frente com Deus. Eu vou bater de frente com Deus. De frente com Deus. Sabe, eu não sei se você treme quando vê uma autoridade. Eu queria falar com fulano, mas as pernas tremem. Imagine falar com Deus. Você vai um dia ouvir Deus falar com Deus. Eu quero apresentar algumas observações dessa porta estreita e desse caminho que é apertado. A primeira observação que eu quero fazer é que a vida com Deus é ímpar. A vida com Deus não depende do outro. A vida com Deus só depende de você. Só depende de você. Ore pela sua família, busque a Deus por ela, mas não abandone a santidade. Não abandone trilhar esse caminho. Se preocupe com a vida da sua família, se preocupe em orar por ele, mas não esqueça de orar por você também. Porque nos nossos afazeres, nós estamos tão preocupados com os outros e nós esquecemos de nós. Casal não passa junto na mesma porta. Não dá para passar. Até que ponto você tem olhado para você e se preocupado com você? Porque naquele dia é você e Deus. Sou eu e Deus. E Deus, Ele vela pela sua palavra. Não vai adiantar, Senhor, eu não sabia, eu não tinha conhecimento. Não, aquele dia é você de cara com Deus.
1 Coríntios, no capítulo 7, verso 16, diz: pois como sabes, ó mulher, que salvará o teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvará a sua mulher? Sabe, nessa preocupação de salvar o outro, a gente acaba perdendo a nossa vida, a nossa comunhão, o nosso relacionamento maior com Deus. Se preocupe com a sua família, se preocupe com o seu marido, se preocupe com os seus filhos, mas não se esqueça de você. Por quê, pastor? Porque o filho não pode passar com você, a esposa não pode passar com você, e o marido não pode passar com você. Ezequiel capítulo 18, verso 20, diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não leva a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. Isso significa que a vida é ímpar, só depende de nós. Você não tem que esperar ninguém para se batizar. Eu conheci um senhor que ele iria se batizar. Ele tinha definido, não aqui nessa igreja, há muitos anos atrás. Ele falou assim: eu vou me batizar, pastor. Eu falei: se batiza, rapaz. Ele falou assim: não, eu vou esperar minha mulher. Eu vou esperar minha mulher porque eu quero me batizar junto com ela. Eu falei: mas sua mulher é crente? Não, mas eu vou esperar. Quase que eu disse para ele: como você sabe se você vai salvar sua mulher, cara? Vida é ímpar. Vida, a sua vida é só sua. O seu CPF não serve para sua mulher. O seu CPF não serve para o seu marido. O seu CPF só serve para você. Sua vida depende da sua decisão. Eu falei para ele: rapaz, se batiza. Ele falou: não, eu vou esperar minha mulher. Deus vai salvar. Eu falei: amém. Não é isso que a gente fala? Amém. Que Deus abençoe, que Deus salve mesmo. Final da história. Ele passou por uma operação e morreu. E a mulher dele não pôde salvá-lo. Não pôde tomar a decisão que ele poderia tomar. Sabe, irmão, nós precisamos olhar na nossa vida. Se santificar. Eu vou esperar a minha mulher me santificar, o meu marido ser santo. Você não tem que esperar ninguém para se santificar. Porque naquele dia é você e Deus. Não vai adiantar você dizer: ah, Senhor, eu não fiz isso por causa da minha mulher. Eu não fiz isso por causa do meu marido. Eu não fiz isso por causa do meu filho. Não vai adiantar. É você e Deus. Você tem que se santificar. Exercer o dom. Ah, pastor, eu não exerço o meu dom, porque afinal de contas, né, pastor, eu tenho muita dificuldade lá em... Exerça o seu dom. O bispo falou domingo passado, o bispo colocou 3 pontos importantes, eu relacionei porque eu anoto. E um deles ele disse o seguinte: que o chamado é pessoal e intransferível. Deus chamou você e não a sua mulher. Deus chamou você e não o seu marido. Deus chamou você e não o seu filho. O negócio de Deus é com você. Ah, pastor, mas eu não faço isso por causa do meu filho. Eu não faço isso por causa da minha mulher. Eu não faço isso porque é bom que quando ele se converter, quando ela se converter, você sabe se ele vai se converter? Você sabe quando ele vai se converter? No meu exemplo anterior, depois que o homem morreu, a mulher se converteu, aí não adiantava mais nada. Ele queria fazer um batismo junto, como se salvação fosse algo de junção. Não, irmão, é ímpar, é você, sou eu, somos nós. O que a gente puder fazer pelo nosso próximo, a gente vai fazer. Mas o que Deus quer que a gente faça, não pare no caminho. Não interrompa aquilo que Deus tem para você. Sabe por quê? Porque o tempo passa. E aí vai passar o seu tempo e você vai dizer: não fiz. Não fez por quê? Porque você não tomou a decisão. Você não vai responder pela vida da sua mulher, você sabia? Você não vai responder pela vida do seu filho. Você não vai responder pela vida do seu esposo e da sua esposa. Você vai responder por você. Você vai responder pelo talento. Não é pelo talento do seu marido. Não é pelo talento da sua mulher. Não é pelo talento do seu filho. Deus entregou a você o talento.
não entregou a sua mulher, mas eu não faço por causa dela. Conversa com ela e diz: minha irmã, minha querida, olha, sinto muito, mas o que importa é que eu tenho que obedecer a Deus. O que importa é que eu tenho que fazer a obra de Deus. A gente está dando preferência às pessoas, esquecendo de dar preferência para Deus. E aí, no último dia, essas pessoas morrem e a gente, ao invés de olhar quem eu vou dar conta, é a Deus. Não é mais ninguém que eu vou dar conta. Você acha que eu vou dar conta do meu ministério para a Rosemary? A Rose? Hoje, Senhor, por causa da Rose. Eu entreguei o talento, foi para você, não foi para a Rose. A Rose é outro talento. É outro talento. A gente fica protelando com algo, ao invés de a gente se alegrar que Deus nos deu um talento, a gente olha para o empecilho, para o obstáculo. Abrace o seu talento e ponha ele em dia. Você lembra quando a Bíblia fala sobre a vinda de Jesus? 2 estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Fala de quê? Fala de individualidade. 2 estarão no moinho, um será levado e o outro será deixado. Fala de quê? De individualidade. Segunda coisa que essa porta exige é renúncia. Essa porta é estreita, porque ela esse caminho é estreito, porque não nos deixa fazer o que nós queremos. O que nós achamos. Eu achava que Deus devia fazer assim. Irmão, nós não achamos nada. Se tem alguém que sabe o que está fazendo, é Deus. Se tem alguém que sabe que corretamente está decidindo, é Deus. Você precisa renunciar a algumas coisas. Você não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo. Não pode. Pastor, não dá, não? Não. Não dá. Ou você é todo de Deus, ou para Deus não serve. Para o diabo até serve. A pessoa pode estar na igreja e fazer tudo de errado lá fora. O diabo nem vai se importar com isso. Deus vai se importar. Ou você é dele ou você não é dele. Você precisa romper com os prazeres. Precisamos manter íntegros, diz Paulo aos Tessalonicenses no capítulo 5, verso 23. Corpo, alma e espírito. Isso significa que eu tenho que renunciar. Renunciar a algumas coisas que eu preciso perceber que não são de Deus. Que ninguém precisa me dizer. Quando você entrou nessa igreja, você recebeu uma lista de não pode? Recebeu? Não. Mas por que você não faz o que você gostava de fazer? Não é porque não pode, é porque você não quer mais. É porque agora o Espírito Santo habita dentro de você e não tem mais vaga. Você já entrou no estacionamento e diz assim: não há vaga. Não há vaga, não tem como estacionar. Olha, a obra da carne não tem vaga mais aqui dentro. Dentro de você a obra da carne não tem vaga, porque esta vaga já foi ocupada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita dentro de você. E quando a obra da carne vier para a sua vida, você tem que dizer: não há vaga. Porque essa vaga já foi ocupada pelo Espírito Santo. Essa vaga foi ocupada, você se despiu da obra da carne, tirou a obra da carne e se revestiu do fruto do Espírito: amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. E o escritor diz: contra essas coisas não há lei. Não há mais vaga,
dentro do seu coração. Não há mais vaga dentro dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos são puros, porque são pensamentos de Deus, porque agora você é uma nova criatura e você agora tem a mente de Cristo. Caminho apertado, porta estreita. Terceira observação: você não pode ser parecido com a maioria. As pessoas hoje estão muito preocupadas em serem crente e ser igual ao mundo. Você não precisa se preocupar com isso. Você é uma pessoa incomum. A igreja é incomum. Mas na igreja ali pode. Amigo, isso é problema da igreja lá com Deus. Isso é problema daquele crente lá com Deus. Eu preciso saber o que eu posso e o que eu não posso. Eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo e saber que eu, ao entrar por essa porta, o caminho vai continuar apertado até o final. Não vai ter moleza não, pastor, não vai ter moleza não. O diabo vai tentar te assediar, o diabo vai tentar fazer qualquer coisa para que você, e a estratégia é justamente essa, para que você mantenha-se na porta, mas que você alargue o caminho. Mas tanto a porta quanto o caminho são apertados. E você precisa se manter. E o escritor é tão feliz, Mateus falando o que Jesus estava dizendo, tão feliz, quando ele diz assim, que esse caminho espaçoso, ele leva à perdição, mas o caminho apertado leva à vida. Você precisa ser incomum. Você é crente? Sou. E daí? Qual o problema? Qual o problema? Sou. Alguns anos atrás, sei lá, uns 20, 30 anos, quando falava que alguém era crente, o pessoal ficava, meu Deus, fulano é crente. Hoje todo mundo é crente. Hoje os artistas são crentes e continuam vivendo do mesmo jeito. Eu não tenho nada com nenhum artista, eu não tenho nada problema com nenhum deles. Agora eu tenho problema com a minha vida. Se eles podem, eu sei que eu não posso. Se eles fazem, eu sei que eu não vou fazer. Se eles gostam, eu sei que Deus não gosta. E no grande dia, vai ser eu, Marcos Awad, que vou bater de frente com Deus e vou responder tudo aquilo que Ele me perguntar. E eu não quero ouvir. Igual o texto bíblico que diz, mas Senhor, eu curei, eu libertei. E aí Deus vai chegar naquele dia e vai dizer assim, eu não conheço. Como é que Deus não conhece uma pessoa que curou e libertou? Aí ele completa o versículo dizendo, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, estava na porta, mas enlargueceu o caminho. O caminho é apertado mesmo. Mas esse caminho é apertado, a porta é estreita, mas vai levar você para a eternidade. Vai levar você para a vida eterna. Não fique preocupado, porque por mais que seja apertado esse caminho, difícil, apertado o caminho significa difícil de obedecer aquilo que Deus estabeleceu, mas você vai conseguir. O escritor diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. Porque, irmãos, o que vale não é o que a gente passa aqui. O que vale é o que nós seremos lá. Sua vida é efêmera, passageira, igual a minha. Mas lá vai ser eterna. O que nós precisamos fazer, pastor? Escolher a porta, você já escolheu. Parabéns. Agora, não alargue o caminho. Porque o caminho não é largo. O caminho é estreito. Não venha enlarguecer, não tente fazer do caminho espaçoso, porque o caminho não é espaçoso, o caminho é estreito. Assim como a porta é estreita, o caminho é estreito. A porta é apertada, o caminho também é apertado. Mas quando você chegar no final, você vai glorificar o nome do Senhor. Você vai dizer, Senhor, muito obrigado, porque cheguei aonde eu deveria chegar. Escolhe a vida. Escolhe a vida.
Diga para a sua mente, para as situações, não há vaga. A vaga agora é só do Espírito Santo. Não tem mais espaço. E quando é que não tem mais espaço? Quando você é cheio do Espírito Santo. Você enche um copo d'água e tenta encher de uma outra coisa. Não vai. A água vai bater e vai cair. Por quê? Porque o copo está cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Ande com uma vida cheia da presença de Deus. E você vai perceber que por mais que seja estreito, apertado o caminho, esse caminho vai conduzir você à vida eterna. Como disse o pastor Henrique nessa manhã, hoje se ora pela igreja perseguida, gente que está morrendo. Eu vi alguns vídeos, tem vídeo que a gente não tem nem coragem de ver. Os caras cortam a cabeça do cara assim, ó, porque o cara não nega Jesus. O cara bota os caras dentro de uma gaiola e joga dentro do fundo do mar. Eu li um livro, Torturado por Amor a Cristo, que num desses comentários, esse homem foi torturado na Rússia, ele diz que ele estava preso e soltaram os ratos. E ele passava a noite toda sendo mordido por ratos. Mas ele não abriu mão do caminho. Ele não morreu. Por isso ele contou esse testemunho. Ele não abriu mão do caminho. Não abra mão do caminho. Porque eu sei que na porta você já entrou. O problema é que talvez você não esteja sendo conduzido pela sua vida pelo caminho que Deus estabeleceu. Não alargue o caminho. Eu posso escolher por você? Não. Você que precisa escolher. Eu já escolhi o caminho, a porta você sabe que eu escolhi. Mateus 24:13. Aquele que perseverar até o fim será bem-aventurado. Lá nas bem-aventuranças do grego Macários, felizes, alegres, abençoados. Os perseguidos por causa da justiça. O Senhor sempre nos conduz em triunfo, mesmo que não pareça, mesmo que a gente não veja. A gente quer ter vitória aqui, a gente vai ter vitória aqui. A gente tem um chavão, né? Só vitória. Não, não é só vitória, não. Tem muita luta, tem muita batalha, tem muita guerra, mas vale a pena permanecer no caminho. Não tem outro caminho para você, não. Jesus diz: eu sou o caminho, verdade e a vida. Eu preciso, então, olhar o caminho. Caramba, é estreito demais. Eu tenho que amar, difícil pra caramba. Eu tenho que perdoar, eu sei, essas coisas confrontam com a nossa natureza. Mas eu disse certa feita uma coisa para uma pessoa, eu falei: olha, para ir para o céu, vale qualquer coisa que Deus pedir. Deus não vai pedir nada que você não possa fazer. Se é para ir para o céu, estou dentro, Senhor. Se é para ir para o céu, eu quero fazer. Que nessa manhã, não faça do caminho de Deus um caminho largo, porque ele não é. Algumas igrejas estão enlarguecendo o caminho. A porta, o pessoal entra, mas o caminho é largo. O caminho não é largo. Nós estamos treinando você aqui na igreja, não é para você viver a vida inteira aqui, não. Nós estamos treinando você aqui na igreja para você viver no céu. Nós estamos treinando você aqui na igreja para um dia o Senhor chegar e chamar o seu nome. Ei, fulano,
foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Você sabe o que é isso? Nem eu. Deve ser um negócio assim, maravilhoso. A gente num culto normal, a gente levanta a mão no meio do louvor, a gente já sente Deus assim, já fica todo bobo. Você já imaginou entrar no gozo de Deus? Você já imaginou que não vai haver mais sofrimento, mais dor, mais tristeza, não vai haver mais nada do que você vive aqui? Só que para você alcançar, você não pode abrir caminho, o caminho já está aberto, o caminho apertado, estreito. Vale a pena, pastor? Vale. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. O céu nos espera, irmãos. Você pode dizer isso para o seu irmão: o céu nos espera? Diga para outra pessoa: o céu nos espera. O céu nos espera. Mas a escolha é minha. Onde eu quero passar a eternidade? Eu quero ir para o céu. Puxa, é legal. Mas não depende só de querer. Como diz o bispo, existe um hino antigo: mas querer não é poder. Do Agnaldo Timóteo. Um hino bem antigo, não sei se você conhece. Querer não é poder. Eu quero ir para o céu, claro. Mas para que eu possa ir para o céu, eu preciso entrar pela porta. Primeiro item, liquidado. Mas agora eu preciso, até o fim da minha vida, me manter nesse caminho que é estreito. E o que eu vou ganhar com isso? Você vai ganhar a vida eterna. Você vai ganhar a oportunidade de viver uma vida para sempre com Deus. Quer mais do que isso? Não tem nada mais do que isso. Não tem nada melhor do que isso. Vamos ficar de pé?